Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou estudante de fisioterapia. Ok, então você já deve ter visto pelo título que hoje nós vamos falar de livros, né? Porque é isso que nós fazemos nesse quadro aqui que se chama Matos Reading. Eu leio alguma coisa e eu venho aqui para contar para vocês a minha experiência com esse livro que eu acabei de ler. Então o livro de hoje é esse livro aqui que se chama A Origem da Espécie Humana, do Richard Leakey, e é um livro muito legal. Nossa, eu não consigo falar para vocês da forma mais adequada o quanto que eu gostei do livro. O livro é muito bom. E eu já imaginei que eu gostaria dele porque eu gosto muito de livros, filmes, o que quer que seja, de origem, né? Que a gente aprende sobre a origem de alguma coisa qualquer. Nesse caso aqui a gente está falando da origem da espécie humana, né? Então o raciocínio aqui dentro de todo o livro é como nós saímos de animais com pouca ou nenhuma inteligência, pouca ou nenhuma arte, até animais extremamente inteligentes, lotados de criatividade, de arte, capacidade de raciocínio e coisas desse tipo. O que existe aqui nesse meio e como? Por que nós passamos disso para isso aqui? Tá percebendo? Muito legal. Então vamos começar falando dos autores primeiro, né? Richard Leakey. Talvez a forma melhor da gente conhecer o autor seja conhecendo a família dele, tá? Então você pode jogar no Google a qualquer hora aí, Leakey Family ou família Leakey, e vocês vão ver que essa família é composta pelos primeiros indivíduos que levantaram dados antropológicos de significado e disseminaram isso para a comunidade científica, né? E registraram e compartilharam isso com as pessoas. Então, os trabalhos da família Leakey começaram com os pais de Richard, que é a Mary e Lois Leakey, em 1930. Então, eles trabalharam durante muito tempo na Tanzânia, na África, e eles descobriram muitas coisas, né? Recolheram muitos fósseis, que logo depois, com os estudos, conseguiram levantar informações importantíssimas sobre a espécie humana. E uma das grandes descobertas de Lois, que foi o pai de Richard, foi a respeito do berço da espécie humana, ou da humanidade, né? Aonde que surgiram os primeiros humanos? E naquela época, em 1930, era certo, né? Havia uma certeza de que nós nascemos ou surgimos lá na Europa, né? Ou talvez na Ásia, na Euroásia, como se a gente puder juntar esses dois continentes em um só. E o Lois, o pai de Richard, foi o primeiro cara a dizer que não. Nós nascemos na África, né? Então a África foi o berço da espécie humana. E naquela época isso era um absurdo. Ninguém podia afirmar que nós, né? Eu como um europeu, dizendo aqui, um europeu daquela época, um europeu, eu não posso ter vindo daquele lugar. Ora, vocês devem imaginar. A África, naquela época, com pouco ou nenhum reconhecimento político, econômico, social, como berço dos meus antepassados, isso não pode acontecer, né, pessoal? O preconceito na época impediu que essa ideia fosse disseminada ou aceita, né? Mas isso foi decretado anos depois como verdade. Realmente o berço da humanidade foi a África, e vários autores repetiram e reafirmaram essa verdade aí, como por exemplo Robert Yardley, né, que ele disse assim que nem na inocência e nem na Ásia nasceu a espécie humana. Eu acho incrível essa frase dele, que é repetida aqui nesse livro, porque ele comenta não só sobre antropologia, né? Nós não nascemos na Ásia, mas ele comenta também sobre teologia, talvez, né? Os seres humanos, eles não nascem inocentes. E também não nasceram na Ásia, beleza? Nós nascemos na África, é de lá que nós viemos. Então, em 1960, Richard começa a trabalhar com antropologia e foi um espanto para os pais dele, porque ele nunca se interessou por isso, né? Ele na África
sempre gostou muito dos safaris e o sonho dele era ser um guia turístico, né? Ele queria se formar em turismo e ajudar as pessoas a conhecer o continente africano como um todo, né? Os animais que viviam lá. E a gente vai ver que até no final da vida dele ele voltou para essa origem, né? Depois dele ser muito bem sucedido dentro da antropologia, ele virou um político africano e criou vários movimentos de preservação dos animais e da vida selvagem africana como um todo. Enfim, mas antes disso, antes dele se tornar político e protetor dos animais na África, ele se tornou sim um antropólogo, galera. Isso aconteceu de forma acidental, talvez, porque quando ele estava caminhando pela Etiópia, ele esbarrou em uma mandíbula de um australopiteco, tá certo? E essa descoberta aí gerou nele um certo interesse antropológico, e então ele iniciou a carreira, formou uma equipe e continuou as pesquisas lá na Etiópia. E se eu não estou enganado, em 1963, ele e a equipe dele tiraram mais de 400 fósseis de antepassados do ser humano do lago Turkana, beleza? E aí a carreira dele explodiu, né? Foi o ápice do reconhecimento que ele e a equipe dele ganhou. Se você digitar no Google aí agora, Turkana Boy ou Garoto de Turkana, vocês vão ver um exemplar incrível de um esqueleto de um garoto de 13 anos de idade com todas as características humanoides que a gente conhece hoje, né? E isso aí foi tirado por Richard e toda a sua equipe em 1963. E também fruto do trabalho de Richard dentro da antropologia foi a sua esposa, né? A Maeve Lakeley, que mais no futuro aí vai chegar até a discutir com a mãe de Richard, né? A mãe de Richard, a Mary, dizia que nós começamos a andar com 2 pés, né? Nós tomamos inicialmente a posição bípede há 3,5 milhões de anos atrás. Mas Maeve, a mulher de Richard, vai conseguir descobrir mais no futuro que isso aconteceu. Nós já andamos de forma bipodal aí, antes disso, há mais ou menos 4 milhões de anos, né? Então a mãe de Richard cria uma teoria que a mulher de Richard põe abaixo no futuro. Enfim, é uma família que só levantou descobertas incríveis e teve grandes feitos dentro da antropologia. Então se você qualquer dia estiver comentando sobre a origem da espécie humana, em qualquer lugar que seja, não esqueça de falar sobre essa família aqui, beleza? A família Lakeley. Ok. Então, como eu já contei, depois que Richard foi muito bem sucedido dentro da antropologia, ele já com 60 anos de idade virou um político africano e criou grandes projetos lá dentro da África, no sentido de proteção da cultura africana e dos animais que ali vivem. Enfim, então foi um cara muito legal. E por que esse livro é bom agora, né? Vamos falar disso aqui que ele escreveu. Caramba, eu gostei muito das teorias que eles levantam aqui, né? Que é justamente a resposta principal que tenta ser respondida, que eu acredito, né? Qual foi o gatilho para nós sairmos de primatas sem nenhuma inteligência para seres humanos totalmente inteligentes? O que tornou isso possível? E a gente tem algumas teorias que são discutidas aqui dentro. A gente fala da teoria da caça, né? Que em algum momento da vida foi preciso que nós começássemos a caçar para sobreviver. Então, quando a gente se organizou como caçadores, né? Inclusive, um dos capítulos do livro é justamente esse, o homem caçador. Deixa eu ver se eu estou errado. Homem, o nobre caçador, capítulo 4, justamente isso. Então, quando a gente começou a se organizar para caçar ou matar um outro animal, essa formação social ali, a logística, deu o start necessário no nosso cérebro para que a gente se desenvolvesse. E pensa como que isso pode ser verdade. Eu precisei me juntar com outras pessoas, outros primatas semelhantes a mim, porque a caça só foi possível em conjunto. Vocês concordam, pessoal? Sem dúvida, nós não somos os animais mais fortes que existem, né? Existem vários animais mais fortes, mais rápidos, maiores do que nós. Então eu preciso me juntar com um semelhante a mim para que eu casse, para que eu mate aquele animal. Então quando eu crio essa movimentação social, eu peço ajuda, eu crio uma estratégia de emboscada, né? Tudo isso aumenta muito o meu intelecto, né? E é aí que a gente evolui, quando nós nos tornamos caçadores.
Beleza? Mas aí tem uns outros problemas que algumas pessoas na época diziam que nós não éramos caçadores, nós éramos carniceiros. E qual que é a diferença de um caçador para um carniceiro? O caçador acha um animal, mata e come a carne daquele animal. Um carniceiro acha um animal morto, que foi morto por outro animal mais forte do que esse, então ele come aquela carne que foi encontrada, né? Esse é um carniceiro. Então algumas pessoas na época diziam, não, os primatas antigos, eles não foram caçadores, eles eram só carniceiros. E aí então, isso aí dá pano para manga, eles discutem muito sobre isso. Mas uma outra teoria da espécie humana é justamente essa, de que a gente passa a comer carne vermelha. E essa grande mudança na nossa dieta, né? A gente deixa de ser herbívoro e passa a ser carnívoro, dá ao nosso cérebro todo o suporte nutricional que ele precisa para evoluir. Então eu não sei você pode ser vegano, pode ser vegetariano, ou pode simpatizar com esse estilo de vida, mas uma coisa a gente não pode deixar de dizer. Com certeza ficou comprovado nesse livro e em toda a ciência que nos tornarmos carnívoros, nós começarmos a matar os animais e comer a carne deles, foi muito importante para que nosso cérebro evoluísse e nós pudéssemos então ser quem somos hoje. Beleza? Isso ficou muito claro aqui. Uma outra teoria da evolução que surge aqui é a teoria das guerras. Então, quando um primata resolveu matar um semelhante, o cérebro dele evoluiu. Essa é uma teoria porque fala de existencialismo, talvez, né? Para onde vai aquele indivíduo que acabou de ser morto? O que é a morte? Então, quando um primata foi e matou em guerra, em conflito, um semelhante, ele começou a pensar nessas coisas. Caramba, aquele animal que vivia e agora não vive mais, para onde ele vai? O que acontece com ele agora? Então isso deu um gatilho, um start interessante no nosso cérebro para que a evolução acontecesse. Uma outra teoria é a teoria do velório, né, ou do enterro aos mortos. Então não só matar o meu semelhante foi um gatilho interessante, mas enterrá-lo, né? Porque enterrar aquele que está morto nos dá uma informação importante a respeito da consciência que nós temos a respeito da raça humana. Eu digo, se aquele indivíduo está morto, eu simplesmente deixo ele lá, isso não faz de mim um ser humano. Porque um ser humano, de verdade, não consegue deixar uma pessoa morta ali sobre a Terra. Qual que é a intenção natural do ser humano? Ele vai pegar aquele indivíduo, vai colocar ele embaixo da terra, vai cobrir, vai prestar uma homenagem em respeito àquela vida, então ele vai embora. Então, de novo, eles dizem que quando nós começamos a enterrar os nossos semelhantes, nós evoluímos como humanidade, como sociedade, coisa desse tipo. São todas teorias que a gente não tem nenhuma certeza em relação a elas, mas a gente trabalha com todas essas possibilidades. Beleza? Então eles começam a nos contar também dos fatores que nos diferenciam dos animais, né? Dos animais primatas, eu digo. E algum desses fatores, é claro, pra gente, a gente simplesmente pode bater o olho em um macaco e bater um olho em um ser humano, a gente consegue ver a diferença, mas enumerar essas diferenças foi uma surpresa para mim. E eles fazem isso aqui no livro. Então veja bem, o primeiro item que nos separam dos primatas são o modo de locomoção bípede, o segundo, a linguagem falada. E a linguagem é um marco muito importante. Inclusive, nesse livro aqui tem um capítulo que fala só sobre a linguagem. Capítulo 7, a arte da linguagem. Então, é muito interessante a gente ver que quando os animais, os primatas, começaram a se comunicar verbalmente, ali a gente já tinha um sinal incrível do potencial humano, né, do potencial cognitivo do ser humano, né? Nada antes parecido aconteceu, né? Essa comunicação verbal. Então é um marco muito importante. O terceiro marco, a partilha regular e sistemática de alimentos em um contexto social. Eu lembro disso, isso foi importante. Quando eu comecei a adquirir comida e eu me alimentava, mas aquilo que eu adquiri foi mais do que suficiente para que eu me alimentasse. Então eu peguei isso que sobrou e eu dei para o meu colega. Né? Isso também foi um marco assim, excepcional, porque a gente começou a pensar o quê? Em sociedade, em comunidade, e tudo isso foi muito importante. O quarto, o viver em acampamentos base. Então a gente deixou de ser nômade. Né? Então os primatas eles são 100% nômades, mas não, quando a gente parou de ficar o tempo todo
transitando de um lugar para o outro, a gente construiu uma casa e lá a gente ficou até o final da vida, isso é um marco também, é um sinal de humanidade. O quinto e o último sinal que nos separa dos nossos antepassados menos capacitados intelectualmente é a caça às grandes presas. Então, como eu disse, a gente caçar animais superiores a nós em força, em velocidade, em tamanho, é um sinal fundamental, talvez, de que o que nós temos de superior a eles é a inteligência, né? Porque para caçar alguém que é mais rápido, maior e mais forte do que eu preciso o quê? Eu preciso de alguma coisa que me dê vantagem sobre ele. O que é? É a inteligência, né, pessoal? É por isso que nós conseguimos caçar esses animais. Então, pessoal, o livro é incrível, vale muito a pena. Ele é um livro fino, rapidinho você digere tudo que está ali e nos traz muitas informações legais e interessantes, tá? Enriquece ali sua capacidade de participação em rodas de boas discussões, né? A gente está falando aqui sobre a origem de quem somos e não tem nada mais interessante de ser discutido do que isso, né? Então eu recomendo 100% a leitura. Tá certo, pessoal? Isso é tudo que eu tinha para falar com vocês. Se você já leu esse livro, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quero saber o que você achou desse livro. E se você ainda não leu, trate de ler, tá bom? Porque o livro é realmente muito bom. A gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, até mais!